Boa tarde a todos os telespectadores do canal 07 TV das Notícias de Jesus Cristo. Estamos contentes de vê-los conectados em proveito de acompanhar o Espaço Juvenil, que hoje trouxe-lhes um tema avultadíssimo e inaudito. Nós estamos aqui para falarmos do avultado tema que é os jovens e as drogas. Será que o cigarro é droga? Será que o álcool é droga? Será que os remédios que temos tomados são drogas? Que tal dos remédios que temos tomados e que compramos nas farmácias? Fazem parte das drogas? Não saiam daí, fiquem conectados, fiquem conosco até ao fim, porque nós vamos detalhar isso com a ajuda do nosso convidado, a quem digo boa tarde. Boa tarde, caro apresentador, e boa tarde também extensiva a todos que acompanham este maravilhoso programa. Muito agradecido, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Vou me apresentar. Eu sou Hamilton dos Santos, um estudante de enfermagem, a quem estou presente para falar ao vasto auditório sobre um programa tão pertinente e constante à nossa sociedade. Muito agradecido. Acabamos de ouvir o nome do nosso querido convidado Hamilton dos Santos. É com ele que nós vamos abordar este tema grande e muito avultado mesmo. Senhor Hamilton, vamos lá para que o nosso telespectador nos possa entender com mais facilidade. Em conformidade com a ciência, o que é a droga? Ora bem, a droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica as alterações físicas ou psíquicas. De uma forma mais abrangente, podemos dizer que a droga é toda substância que, ao ser ingerido, produz uma alteração no organismo. E, no contexto da medicina, nós chamamos de droga ou fármaco toda substância que é utilizada no tratamento, prevenção e diagnóstico de uma enfermidade. Ora bem, o consumo regular de uma droga produz um vício, e o vício, por sua vez, é o consumo descontrolado, é o consumo imoderado, é o consumo de uma droga que causa uma dependência. Esta dependência pode ser física ou psicológica. Daí que nós temos indivíduos que dizem que não, eu só consumo um cigarro por semana, mas este cigarro, ao consumir semanalmente, vai causando vício, ele vai ser dependente deste cigarro. Para realizar certas atividades, nós temos estudantes na universidade que, para defender a tese, é necessário ainda fumar, mas ele é um bom estudante. Depois de fumar, ele terá aquela vocação para defender o seu trabalho ou uma tese. Este que é um vício, causa uma dependência. Muito agradecido. Já acabamos de ouvir os nossos detalhes do nosso convidado Hamilton dos Santos acerca da definição da droga em conformidade com a ciência. Agora, vamos lá. Genericamente falando, existem quantos tipos de drogas? Geralmente as drogas são definidas de diversas maneiras, mas nós vamos aqui nos contextualizar apenas dois grupos, que são drogas lícitas e drogas ilícitas. As drogas ilícitas são aquelas que são vendidas legalmente, controladas ou não, no caso de cigarro ou álcool ou tabaco. E drogas ilícitas são comercializadas ilegalmente. Temos, por exemplo, a cocaína, o crack, a heroína e a lhamba. Essas drogas. É importante aqui realçar que a droga, apesar dela ser chamada de lícita, causa consequências nefastas no organismo. É lícito sim, mas não convém que o indivíduo fume, porque não vai produzir nenhum benefício para a saúde, apesar dela ser lícita. Não aconselhamos os jovens a enveredarem neste caminho, porque vai causar danos irreversíveis à saúde. Muito agradecido. Agora, senhor Hamilton, eu acabo de entender, de acordo com seus detalhes, que toda substância que causa alteração no organismo da pessoa é considerada de droga. Neste caso, os remédios que tomamos são praticamente drogas lícitas. Ora bem, os fármacos ou drogas, né, nesse sentido, são lícitas, mas que para serem tomadas ou administradas somente com um acompanhamento médico, somente com uma receita, por exemplo, do médico, daí que o indivíduo pode tomar.
Nós temos, por exemplo, antipirético. Antipirético é um grupo farmacológico. Temos o paracetamol. Para o indivíduo tomar este medicamento somente com uma orientação médica. Porque se exceder, estes medicamentos devem ser tomados na hora certa e a dose certa. Porque elas são drogas. Quando o indivíduo tomar de uma forma excessiva, já vai causar um problema grave para a saúde. E este problema pode mesmo até acarretar a morte. Ok, muito agradecido. Já acabamos de entender aqui, pela ajuda do nosso convidado Hamilton dos Santos, que os remédios são mesmo drogas, mas ilícitas e devem ser tomados à hora certa e à medida certa. Mas eu gostaria de entender, já que os remédios e o cigarro fazem parte da mesma classe das drogas de acordo com os seus detalhes, ou seja, a sua explanação, o senhor acaba de nos dizer que os remédios e o cigarro fazem parte das drogas lícitas. Neste caso, são drogas comercializadas pela autorização do Estado. Então, podemos dizer que o cigarro também é proveitoso, ou seja, tem benefícios e malefícios, ou apenas tem apenas malefícios? É importante realçar que os prejuízos a essas drogas, sobretudo as drogas lícitas como cigarro ou tabaco, os prejuízos são sempre maiores que os benefícios. Daí que não se aconselha o consumo desta mesma droga, porque elas causam um prejuízo a longo prazo. O indivíduo, a princípio, ao tomá-lo, acha que está saudável, mas quando um dia tiver uma enfermidade, o indivíduo for ao hospital, vão lhe dizer que é por causa do cigarro que ele já vem fumando há muito tempo, que causou aquele dano a um certo órgão, por exemplo. Então, não é mesmo, não aconselhamos e não é conveniente que o indivíduo faça o consumo de droga, faça o consumo de cigarro, apesar de serem chamadas de drogas lícitas, não convém para a saúde. Ok, muito agradecido. Os nossos telespectadores acabam de acompanhar que o cigarro é uma droga lícita porque a sua comercialização é autorizada pelo Estado, mas apesar disto não pode ser comparado, o cigarro não pode ser comparado aos medicamentos que temos tomado, pois que o medicamento tem benefícios e malefícios. Mas no caso do cigarro é mesmo algo bionegativo, pois que apesar de estar bem na hora que você começa a fumar, depois de um longo prazo, você passará a sofrer consequências graves. Mas, senhor Hamilton, eu gostaria de saber aqui, para que os nossos telespectadores nos possam entender melhor, quais são os principais malefícios desencadeados por uso de drogas? Os malefícios são vários malefícios. As drogas estão intrinsecamente ligadas com a saúde. Quando tu tomares uma droga, ela vai afetar a tua saúde de uma maneira significativa, porque nós na outrora dissemos que as drogas, ao serem ingeridos, produzem uma alteração no organismo. Portanto, esta alteração afeta a nossa consciência, causa uma dependência psicológica, por exemplo. Nós também no âmbito da medicina nós vimos que as drogas afetam os sistemas, porque nós temos sistemas que coordenam o nosso corpo, como por exemplo o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema reprodutor e o sistema respiratório. No sistema nervoso, por exemplo, as drogas afetam os neurônios. Os neurônios é que permitem que nós raciocinamos. Ela causa dependência, causa estresse, a pessoa já não consegue se controlar para poder ter um controle, para realizar uma atividade somente depois de uma droga. Muitas das vezes para dormir, depois de uma droga que a pessoa consegue dormir. Mas a pessoa, assim socialmente, ela aparenta saudável, mas que na verdade é uma pessoa doentio, com um comportamento doentio, que só depende de uma droga para se sentir satisfeito, para se sentir alegre. Afeta de uma maneira significativa a nossa saúde no sistema respiratório e no sistema nervoso. No sistema respiratório, eu gostaria de realçar que o cigarro, por exemplo, afeta os pulmões. Os pulmões são órgãos que nos permitem respirar, a troca gasosa. Quando a pessoa estiver a fumar, temos uma substância aí que vai afetar o pulmão e a pessoa começa a sentir abafado o seu pulmão e pode acarretar até
problemas respiratórios, como a bronquite e outros problemas mais. E no âmbito do sistema cardiovascular, nós temos o coração. O coração é um órgão tão pertinente que nos dá a entender que estamos a viver, que estamos em vida. Quando o coração para, também a vida para. Então, a droga afeta de uma maneira significativa o coração, produzindo enfermidades como hipertensão arterial e paragem cardíaca. E no âmbito do sistema reprodutor, esta afeta de uma maneira nefasta este sistema, causando disfunção erétil ou disfunção sexual. A pessoa já não consegue funcionar de uma forma natural. Ora bem, é importante dizer que nós somos frutos de uma criação. Deus nos criou de uma forma natural. Até a Bíblia diz que nós somos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Então, esta imagem, quando nós fazemos o consumo dessas substâncias, nós já vamos deturpar uma imagem que é natural, que Deus nos criou. Já estamos a fazer o uso de uma droga. Para nós nos sentirmos alegres, temos que primeiramente fazer o consumo, por exemplo, do álcool ou do cigarro. Não faça isso, caro jovem. Eu não lhe aconselho a fazer o consumo destas drogas, porque não vão lhe causar benefícios. Muito agradecido, senhor Hamilton dos Santos. Acredito que os nossos telespectadores estão a nos acompanhar. Claramente, as coisas estão bem detalhadas aqui pela ajuda do nosso convidado de hoje. Mas eu gostaria de saber, senhor Hamilton dos Santos, qual é a influência das drogas no comportamento dos jovens? Ora bem, é importante aqui frisar que as drogas influenciam de uma maneira negativa no comportamento dos jovens, porque depois que o jovem consome, um jovem natural, ela age de uma forma também natural, mas que depois de consumir uma droga, essas substâncias são muito entorpecentes, causam alterações, conforme eu já realcei há pouco tempo, no sistema nervoso, sistema cardiovascular. O jovem até perde a sua postura, a forma de andar altera, o jovem torna-se prepotente, vai desencadear comportamentos agressivos a partir de casa mesmo, falta de respeito aos pais. Se o jovem ainda é um estudante, quando for à escola, já não vai acatar os conselhos dos professores. Então, esta droga afeta de uma maneira negativa no comportamento do jovem. Até porque também, hoje nós vemos, há muita promiscuidade, há muito abuso sexual. Muitos dos jovens que façam isso, este abuso sexual, também são usuários de droga. Depois de usarem droga, perdem a noção das coisas, vão na rua, roubem, matem e tudo isso corrompe o bom comportamento do jovem. Daí que não se aconselha, mais uma vez, o consumo da droga. Apesar de que dizem que existem drogas lícitas, mas não se aconselha a fazer este consumo porque também afeta negativamente a nossa saúde, o nosso bem-estar. Muito agradecido pelos detalhes de hoje. Estamos quase no fim da nossa emissão. Não sei se o senhor Hamilton dos Santos tem algum conselho definitivo para os jovens de hoje. Sim, para terminar, eu vou aconselhar o jovem, mas eu gostaria primeiramente de apelar à família, visto que a família é o núcleo básico da sociedade. É na família onde o jovem começa a desenvolver atitudes. Essas atitudes ele vai desenvolver, vai demonstrando em toda a sociedade. A partir deste comportamento que ele vai desenvolver, nós já vamos avaliar ou analisar, chegar a uma conclusão que este indivíduo tem uma família bem sólida. Então, aconselho aos pais, apelo aos pais a ajudarem os jovens a moldarem o seu comportamento, a comportarem-se de uma maneira digna. Seja um exemplo, querido pai, seja um exemplo do teu filho. O jovem só vai lá na rua se refugiar, às vezes, num grupo assim juvenil, porque lá em casa, se calhar, não recebeu conselhos, lá em casa não encontrou alguém que pode lhe ajudar a mudar. Então o jovem vai na rua, encontra um grupo que vão lhe dizer, olha, podes fumar, isso não vai te fazer mal. Podes fumar, podes roubar, isso não vai te prejudicar, não. Mas lá em casa, se tiver um pai condigno, um pai com cultura, poderá muito bem orientar este jovem a comportar-se na sociedade. Eu gostaria de dizer também ao querido jovem que é possível sim mudar. Se tu hoje ainda fazes o consumo de drogas, é possível mudar,
procurando orientações psicológicas, procurando orientações espirituais, né? Hoje nós temos relatos de pessoas, eu frequento uma igreja, eu tenho um relato de pessoas que já faziam consumo de drogas ou bebidas, mas que hoje já são pessoas bem orientadas. É preciso às vezes procurar uma orientação espiritual. Se tu não tens um pastor, procura um pastor que vai lhe orientar no sentido de não fazer o consumo dessas drogas, porque a palavra de Deus também muda o comportamento, muda de que maneira o comportamento do jovem. Daí que eu aconselho o jovem a procurar se incorporar no meios que ajude a desenvolver comportamentos saudáveis. Isso é Os detalhes científicos que você acaba de nos dar aqui. Agora você, o telespectador que fica aí do outro lado tentando perguntar-se por que os pastores estão contra a bebida alcoólica, por que os pastores condenam o cigarro, mas a própria ciência acaba de nos detalhar aqui que o cigarro é algo que causa dependência. O álcool é algo que causa dependência. Quando falamos da dependência detalhada aqui, trata-se de uma atitude de você depender do uso daquela droga. Você pode dizer que não, eu por dia apenas vou bebendo uma garrafa de cerveja, mas devido à dependência causada por este álcool, você acabará por subir de uma garrafa para duas, de duas para três, etc., devido à dependência. Agora, nós, na vertente da Bíblia, entendemos que toda força que manipula uma pessoa é projetada por um poder. E este poder vem do maligno. Ou seja, se o poder é benéfico, vem do Espírito de Deus. Se o poder é maléfico, entendemos que há um espírito mau por detrás disso tudo. Não fique mais aí a se perguntar, mas ele diz que existem drogas ilícitas e drogas ilícitas e o cigarro foi enquadrado na classe das drogas lícitas. Lista na vertente científica, porque a sua comercialização é permitida. Mas na vertente bíblica não é lista porque destrói o corpo da pessoa. Os seus detalhes foram tão limpos, tão claros. Você próprio entendeu aí do outro lado que aquilo pode causar a crise cardíaca, pode causar disfunção erética, pode mesmo atuar no teu cérebro, pode atacar o sistema nervoso. Fomos ouvindo variadas razões para evitarmos o uso de álcool, o uso de cigarro, o uso de lhamba. Então não precisa mais se perguntar tanto por que os pastores atacam isto aí. Você agora pode entender do outro lado por que a Bíblia está contra o alcoolismo. É claro que o álcool é uma droga lícita na vertente científica, porque a sua comercialização é permitida, mas na vertente da palavra de Deus é ilícita. Por quê? Porque aquilo causa dependência, e aquela dependência nós entendemos pela revelação da palavra de Deus que essa dependência é causada por um espírito. Toda coisa que você faz habitualmente tem um espírito por detrás, disto. E na classe, falando da bebida alcoólica, falando de cigarro, de lhamba, de outras drogas, entendemos que quando as pessoas têm usado isso, tornam-se malandras, tornam-se desordeiras, barraqueiras, turbulentas. Por aí podemos já... O próprio resultado no comportamento desses jovens nos dá já a entender que a palavra de Deus proíbe isso aqui não em vão. Claro que entendemos que há um espírito mau por detrás disso, porque aquilo causa prejuízos. São drogas nocivas. Então, se a ciência diz que, apesar do remédio ser uma droga lícita, mas pede-se um médico ou ajuda de um médico, em vez de estar a automedicar você mesmo, porque vai se tornando um vício cada vez que você vai medicando sem a ajuda de um médico. Então, entendemos também na vertente da palavra de Deus que, para a tua alma crescer, para você tentar deixar essas coisas, precisa ajuda de um médico espiritual que é um servo de Deus. Creio que todos vocês nos acompanharam do outro lado, entenderam muito bem. Então, para você entrar nesse espírito de droga, foste empurrado por um espírito maligno que te levou a amar e a sofrer a dependência dessas drogas. Agora queremos que você possa vir a Cristo, ouvir as pregações dos pregadores que falam de Cristo, para que o poder agora da palavra de Deus te possa libertar do uso dessas drogas que têm tantos malefícios no seu organismo e que, além disso, pode causar um comportamento muito bionegativo na sociedade. Muito agradecido, Sr. Hamilton dos Santos, por responder ao nosso convite. Muito agradecido por seus conselhos. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até ao fim. Não esqueçam de partilhar, curtir e nos dizer nos comentários o que vocês acharam da nossa emissão. Até a próxima quarta-feira.